Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal que gosta de contar histórias. Como vocês estão? Espero que muito bem, com a graça de Deus. Queridos, a história sugerida para esse próximo sábado, dia 29 de janeiro de 2022, tem como tema o medo. É uma história que vai ali relatar para as crianças a primeira vez que o ser humano sentiu medo. A história traz a ocasião em que Adão e Eva pecaram comendo o fruto que Deus pediu que eles não comessem. O texto bíblico que você vai usar no início da história para as crianças está em Gênesis 3, os versículos 9 e 10, nós podemos ler. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Eu sugiro para vocês algumas coisas para contar essa história. Primeiro, conte você a história. Evite usar vídeos, tá? Eu acho legal você contar a história. Segundo, tenta usar uma árvore de verdade. Se você tiver na sua casa ou se estiver na igreja, uma árvore num vasinho pequeno, sabe? Se você não tiver uma árvore de verdade num vasinho pequeno para levar ali, colocar no meio ali, né, no centro ali para mostrar que a árvore estava no meio do jardim, você pode montar uma árvore de papel, de EVA, colocando ela numa estrutura onde fique em pé ali no meio. Outra sugestão é prepare os frutos da árvore em papel laminado para ficar brilhante e chamar atenção. A história conta que Eva foi atraída pela beleza do fruto, porque ele era agradável aos olhos. A Bíblia não fala que fruto era esse. Então acho legal você fazer um fruto num papel laminado, algo assim diferente, né? Que mostre que Eva realmente foi atraída porque era bonito aos olhos o fruto. E uma outra sugestão que eu também acho legal é você fazer ali uma serpente de EVA, por exemplo, num papel brilhante, né, naquele EVA com glitter. De repente fazer asas na serpente, colocar ela ali, escondidinha na árvore, para o momento da história. E se você conseguir, vai ficar da hora, vai ficar muito legal. Tente alguém para ficar ali escondido, fazendo a voz de Deus. No momento em que ele chama, né, Adão, você não falar, mas alguém falar, essa voz surgir ali no oculto, vai também chamar a atenção das crianças. Bem legal, não é? Então, vamos lá, bora lá contar a história agora para vocês. Como eu vou contar ela nesse próximo sábado. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Gente, vocês têm medo de alguma coisa? Já sentiram medo de alguma coisa? Eu tenho medo de algumas coisinhas, sabe? Depois eu conto pra vocês. Sabe qual foi a primeira vez que o ser humano sentiu medo? Sim, porque na verdade, lá no princípio, quando Deus criou o mundo, não existia medo. Então, o que aconteceu? Quando foi a primeira vez que o ser humano sentiu medo? Eu vou ler um texto na Bíblia muito interessante, preste atenção, que vai falar sobre essa palavrinha medo, quando ela surgiu pela primeira vez. O que será que estava acontecendo aqui? Bem, quando Deus criou o nosso mundo, Ele criou o nosso mundo perfeito, lindo, belo, maravilhoso. E Ele criou um jardim chamado Jardim do Éden. Lá no jardim morava Adão e Eva. Deus deu para eles todas as frutas do jardim. Imagine, tinha tantas frutas, eram tantas frutas que eles demorariam muito tempo para experimentar todas. Imagine Eva podendo experimentar uma maçã deliciosa, ou quem sabe Adão ali provando uma melancia. Eram muitas frutas maravilhosas. Mas Deus disse para eles assim: Olha, no meio do jardim há uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Nessa árvore vocês não devem tocar,
não devem comer o fruto, nem tocar nele. Bem, Deus queria provar a obediência de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva livres para amar a Deus, para obedecer ou não. Obedecendo a Deus, eles sempre seriam felizes e livres. Deus deu a eles a liberdade de escolher obedecer ou não obedecer. Então ele colocou aquela árvore e disse que eles não deviam se aproximar dela. Poderia ser muito perigoso. Sabe quando o papai e a mamãe dizem para vocês, olha, vocês podem brincar ali, mas ali não. Olha, vocês podem fazer isso, mas isso aqui não. Olha, vocês podem nadar nessa parte da piscina, naquela parte ali não. Papai e mamãe, ou as pessoas que te amam, falam assim porque querem te proteger, querem o seu melhor e sabem onde há perigo. Deus sabia onde havia o perigo, por isso queria protegê-los e pediu a eles obediência. Bem, mais um belo dia, o inimigo de Deus se disfarçou de serpente. Sim, naquela época a serpente era um bicho bonito, tinha asas. A serpente, o inimigo de Deus, que se chama Diabo, Satanás, ele se disfarçou de serpente, voou até a árvore e ficou ali, naquela árvore, onde Deus disse que não era para eles se aproximarem. E ele chamou a atenção de Eva. Eva se aproximou da árvore e começou a conversar com aquela serpente. E aquela serpente enganou Eva, dizendo, olha, você pode comer do fruto dessa árvore. É que Deus sabe que quando você comer, você vai ser melhor que ele. E Deus não quer que você conheça outras coisas. Era tudo mentira. Satanás, disfarçado de serpente, inventou mentiras sobre Deus para Eva. E ela acreditou. Então a serpente mostrou o fruto a Eva. Não sabemos que fruto era esse, mas era um fruto bonito aos olhos, parecia apetitoso. Eva foi e pegou o fruto. Pegou o fruto e comeu. Depois ela pegou o fruto na mão e foi até Adão e deu para ele comer também. Os dois então desobedeceram a Deus e comeram do fruto. Quando isso aconteceu, eles sentiram algo que nunca haviam sentido antes. Começaram a sentir um sentimento estranho, medo, vergonha, porque de repente eles olharam para si e perceberam que estavam nus. Sim, naquela época, crianças não usavam roupas assim de tecido como a gente. Eles eram cobertos por uma luz maravilhosa que Deus colocou no corpo deles para cobrir o corpo, para cobrir a nudez. Quando eles pecaram, essa luz desapareceu. Então eles correram, pegaram folhas de figueira e tentaram cobrir a nudez, fazendo roupas para si. Naquele finzinho de tarde, Deus apareceu no jardim. Ele sempre fazia isso, ia visitá-los, e eles iam correndo ao encontro do Papai do Céu. Mas naquele dia, quando Deus chamou, Adão, Adão, onde estás? Adão estava escondido. Sabe por quê? Isso mesmo, ele estava com medo. Sabe, crianças, muitas vezes, na maioria das vezes, quando fazemos algo que sabemos que é errado, quando desobedecemos nossos pais, professores, autoridades, a gente tem um sentimento ruim, de medo, às vezes de vergonha. Então, essa história nos ensina que nós não devemos desobedecer, devemos nos esforçarmos para sermos meninos e meninas obedientes às pessoas que nos amam e principalmente a Deus, que nos ama mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E quando Ele pede para não fazermos isso ou aquilo, é porque Ele quer o nosso bem. E Ele sabe onde existe o perigo. Bem, Adão e Eva não foram abandonados por Deus, não. Deus não os abandonou. Deus tinha um plano maravilhoso de salvação, porque Deus amava Adão e Eva, assim como Ele ama a mim e a você. Sempre que desobedecermos a Deus, algo ruim pode acontecer, mas lembre-se que Deus continua te amando.
Seus pais, familiares, amigos também te amam. Mas vamos nos esforçarmos para sermos obedientes, para não experimentarmos esses sentimentos ruins que surgem quando a gente desobedece, ok? Vamos orar então? Nosso querido Papai do Céu, obrigado, porque o Senhor sempre tem algo para nos salvar quando fazemos algo de errado, assim como o Senhor fez a Adão e Eva. Obrigado pelo seu amor tão infinito por nós. Nos ajude, a partir de hoje, a sermos crianças obedientes. Guarda em nosso coração a tua palavra. Nos ajude a te amarmos cada vez mais. Nos proteja também, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima história. Tchau!